Olá, meus amigos investidores, tudo bem com vocês? E a aula de hoje vai ser sobre leitura de jogo, né? A aula vai complementar a aula anterior. Não sei se vocês lembram, mas eu falei sobre o cenário do jogo, falei também sobre ajuste de tempo e ajuste de comportamento. E basicamente essa aula aqui sobre leitura de jogo, ela vai dizer sobre o comportamento, né? Como você observar um jogo e você ter a leitura correta daquele jogo, saber como que está o comportamento daquele jogo, tá certo? Então vamos lá. Bom, antes da gente ir para o quadro, eu quero falar algumas coisas aqui com vocês, fazer um resumo sobre algumas coisas com vocês. Essa aula aqui eu poderia ficar aqui uma hora e meia falando sobre leitura de jogo, mas eu vou tentar resumir ao máximo, né? Primeiro ponto é que eu queria pedir para que vocês pesquisassem, né, em sites de pesquisa, sites de estatística de futebol. Isso vai ser bom para você. O que vocês precisam pesquisar? Provavelmente vocês nem sabem, né, sobre isso que eu vou falar aqui, mas isso é necessário para um cara que quer apostar no ao vivo. Tá? Qual o momento que mais sai gol no futebol? Quais os momentos que mais saem escanteios? Quais momentos saem mais cartões? Quais momentos tem mais falta? Então isso é o básico, né? Para quem quer apostar no ao vivo, ele precisa ter esse conhecimento. Só que simplificando algumas coisas para vocês, o momento em que sai a maioria do primeiro gol no futebol é do minuto 30 ao 45. Tá? Esse é o período que a gente chama, né? No curso antigo que eu fiz com a galera, eu chamava de período fértil. Era o período em que acontecia a maioria dos primeiros gols dos jogos, dos 30 ao 45. Então, se você gosta de apostar em over, talvez over HT, talvez ali próximo do período desse 30 ao 45 seja o melhor momento de fazer a entrada. Lógico, dependendo de como que está o jogo e tal, mas é algo que te traz mais um peso na sua análise, né? Você saber que naquele período é um período muito forte que sai normalmente a maioria dos primeiros gols dos jogos, tá certo? Mas faz a sua pesquisa, tirem conclusões maiores, né? O minuto 75 ao 90 é onde sai a maioria dos gols, óbvio, né? Mas a maioria que sai, os primeiros gols é dos 30 ao 45, tá certo? E do resto aí pesquisem, né? Não adianta eu ficar falando aqui muitas coisas que o vídeo vai ficar longo, tá certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês a respeito de live, além dessas estatísticas de live, é necessário vocês terem a análise pré, né? Fez lá a sua análise pré e vai para o jogo, né, para assistir e ter a leitura de jogo. Dentro daquela leitura de jogo, a primeira coisa que você precisa observar é o seguinte: se o jogo é de sentido único, ou seja, o time A enfrentando o time B, é só o time A que ataca e não está correndo risco de tomar gol, ou se o time A está atacando e está tomando contra-ataque. Atacando, tomando contra-ataque. E tem outra situação também. Ou se é um jogo equilibrado, né, com ambos os times atacando, ou nenhum dos dois atacando, né, os dois times estudando. Entendeu? Isso é muito importante vocês entenderem. Por quê? Por exemplo, se você pega um time favorito atacando e é um jogo de sentido único, só ele ataca e o outro se defende. Ele ataca, o outro se defende, nem contra-ataca. Não faz sentido você querer apostar, por exemplo, em over gols, né? Começou o jogo, está com 10 minutos de jogo e um time só atacando, quase fazendo gol, e você quer entrar lá em over gols HT, que vai sair um gol no primeiro tempo. Sendo que, se a chance de sair gol é só do time A, que se é sentido único, só ele que está quase fazendo gol, o outro time nem ataca. Você quer apostar em over, e isso é um erro grave. Quando você tem essa situação de sentido único, normalmente o que acontece? Por exemplo, ele para ganhar no HT fica pagando 1,70.
E se você vai olhar a linha de gols no HT, vai ficar em, por exemplo, over 1.0, ou seja, você precisa que saia 2 gols para que seja green. E ele ganhando de 1-0, bate, né, caso você aposte na vitória do time de cá no HT. E se o jogo é de sentido único, se só ele que pode fazer gol, para que você quer apostar na linha de over 1, precisando sair 2 gols, por exemplo, se só o time de cá ataca? Entendeu? Então é uma questão de lógica. Se é jogo de sentido único, é para colocar handicap a favor daquele time. Mesmo que em alguns casos ele possa tomar um contra-ataque e perder, você vai ter mais resultado no longo prazo pegando o time, né, o handicap do time, se o jogo estiver tendo a leitura de jogo de sentido único, tá certo? Se ele estiver atacando e tomando contra-ataques, aí já não é sentido único. É difícil você querer apostar em handicap de um time que está tomando contra-ataque e correndo o risco de tomar gol, tá certo? Aí o cenário passa a ser: ou eu entro em over, ou então eu não entro em nada, eu assisto o jogo, o time que está atacando, mas está tomando contra-ataque, entendeu? Então, esse é o início da leitura de jogo. Observar se é de sentido único ou sentido duplo o jogo. Tá certo? Agora vamos para o quadro que eu quero falar um pouco mais sobre leitura de jogo para vocês, mais a parte técnica. Então vamos lá, vou aqui para o quadro mostrar para vocês de maneira resumida, né, para não ficar longo aqui o vídeo, mas vocês vão entender. Sempre que vocês forem assistir um jogo para ter leitura de jogo, além de tudo isso que eu falei no início do vídeo, vocês precisam começar a reparar o objetivo do futebol, né, que é o gol, né? Ou o não gol, né? Se o gol está próximo de acontecer ou se o gol não está próximo de acontecer. E para que saia gol no futebol, o que vocês precisam ler dentro de um jogo? Eu coloquei aqui como uma escadinha, ó. Para que saia gol, é necessário termos finalizações, não é isso? É necessário que os jogadores finalizem no gol para que saia gol, a não ser que queira fazer um gol sem finalizar, que é algo muito raro de acontecer. Então, para sair gol é necessário que haja finalização. Para ter finalização é necessário que haja espaços, né? Os times precisam ter espaço para finalizar, não é isso? E para ter espaços, o time precisa ter superioridade numérica. Isso aqui é importante vocês entenderem. O que é superioridade numérica? Quando vocês observarem dentro de um jogo, por exemplo, que um time está jogando com ponta esquerda, está chegando ali o meia esquerda junto com ele ali, às vezes o lateral esquerdo também está chegando, ou seja, 3 jogadores ali na parte esquerda e o time adversário às vezes só está com um lateral ali para marcar ou até um volante junto, ou seja, 3 contra 2 do time que está atacando é uma superioridade numérica naquele setor. Quando vocês observarem um jogo que está tendo em alguns setores superioridade numérica, isso é um ponto forte para termos espaços, consequentemente finalização e consequentemente chances de gol, tá certo? Então reparem isso. Se tem superioridade numérica, tem espaço, finalização e gol. E para ter superioridade numérica, vocês têm que observarem a tática do time, como eu falei, tem um time jogando com ponta, chegando lá o lateral, um meia, ou a técnica de algum jogador também pode transformar o jogo ali em um jogo com superioridade numérica, né? Às vezes, por exemplo, um meio-campo que seja muito habilidoso e driblador, ele recebe a bola e tem recebido a bola e driblado os adversários. Quando ele dribla um adversário, naturalmente ele consegue uma superioridade numérica, porque um jogador do outro time que está marcando outro jogador vai ter que vir em cima dele. E aquele jogador vai ficar sozinho. E muitas das vezes, quando isso acontece, quando o meio-campo está conseguindo driblar e ficar sozinho, tendo que puxar outro para vir em cima dele, né, um adversário que saia que está marcando outro jogador, precisa que saia da marcação para vir em cima dele, é onde acontece a quebra de linha. É algo também que vocês precisam observar. Para quem não sabe, a quebra de linha é isso aqui, ó. Digamos aqui que a gente tem a área de um time, né? E ficam aqui, ó, os 2 zagueiros e os 2 laterais. Aí aqui está o meio-campo de um time. Recebeu a marcação de um jogador, se esse meio-campo driblou aqui. Aí aqui está o outro atacante dele, ó, marcando aqui, sendo marcado pelo zagueiro. Se
o meio-campo aqui fez o drible, o zagueiro vai vir em cima dele e vai quebrar essa linha de 4 aqui, ó. Ele vai sair, esse jogador vai ficar sozinho. É onde ele vai enfiar a bola aqui para o atacante enfiar. Isso é a chamada quebra de linha. Quando um dos dois zagueiros tem que sair e deixar a zaga ali, né, com a linha quebrada, é onde o atacante vai entrar por trás e fazer o gol. Então reparem muito isso quando vocês forem fazer uma leitura de jogo, tá certo? Sobre a aula de leitura de jogo é isso aqui, vocês observarem isso, observarem se está sendo jogo de sentido único, sentido duplo, se está tendo espaços, e aí precificar dentro ali do tempo, comportamento e o cenário do jogo, né? Como eu falei na aula anterior. É juntar isso tudo, juntar também com as análises estatísticas do futebol, né? Quais os tempos, né? Os minutos que mais saem gol, e colocar tudo numa balança e fazer sua análise. Não tome uma conclusão para fazer uma entrada live apenas por um fator, né? Por exemplo, tá tendo superioridade numérica, eu vou fazer uma entrada. Não, a análise live ela é sempre em conjunto, né? Cada coisa ela tem um peso, né? O tempo tá bom para essa aposta, né? O comportamento do jogo, o cenário do jogo, tá tendo espaços no jogo, finalização. Tenta sempre juntar todas essas análises e colocar numa balança e ver se está mais favorável para você ou para a casa de aposta, tá certo? Uma entrada em live não tem tanto mistério. Você lê o jogo, colocar todos esses fatores que eu falei, não só aqui na leitura de jogo, como na aula anterior, e ver se está mais a seu favor do que a casa e fazer a entrada, tá certo? É isso, ficamos por aqui e até a próxima aula.